Olá, o debate está no ar. Estamos aqui toda quinta-feira no Facebook do Canal Futura e na tela da TV toda terça às 9 da noite. Você também encontra as nossas edições no Futura Play, só pesquisar lá. Bom, com a taxa de desemprego em 2 dígitos, velhos fantasmas voltaram a assombrar a sociedade brasileira. É que o mercado de trabalho desaquecido contribui para o aumento da pobreza e, consequentemente, afasta o país das metas de desenvolvimento sustentável firmadas na Agenda 2030 das Nações Unidas. De acordo com o IBGE, a quantidade de brasileiros vivendo em condição de extrema pobreza saltou de pouco mais de 5 milhões para quase 12 milhões entre 2014 e 2017. No momento em que o Brasil e o mundo são estimulados a discutir essa situação, já que em outubro a ONU promove o Dia Internacional de Erradicação da Pobreza e o Dia Mundial da Alimentação, o debate dessa semana analisa como essa trajetória impacta a vida das famílias. Aqui no estúdio, nossos convidados avaliam também os efeitos da extrema pobreza entre as juventudes brasileiras e como, diante desse cenário, os jovens se organizam para enfrentar a escassez de padrões mínimos de vida. Para começar, vamos entender a dimensão da pobreza no mundo atual. Um estudo divulgado pelo grupo de pesquisa americano Brookings Institution, 2018 é o ano com a menor quantidade de famílias vivendo em casas onde o gasto por pessoa ficou abaixo de $1,90 por dia, cerca de R$7. Pelo estudo, esta é a primeira vez em que pessoas em situação de pobreza são minoria no planeta. Por outro lado, mesmo com mais gente ultrapassando a linha da pobreza, 1.300.000 pessoas ainda vivem em pobreza multidimensional, segundo a ONU. Ou seja, têm dificuldades em acessar renda e também serviços de saúde, educação e padrões mínimos de vida. Entre as principais consequências da extrema pobreza está a fome. Segundo a Organização das Nações Unidas, o número de pessoas que passam fome no mundo cresceu. No ano passado, 1 em cada 9 pessoas estavam malnutridas. Para o Alto Comissariado do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, situações de conflito, doenças, desemprego e desastres naturais tendem a agravar ainda mais a situação dessas pessoas. Pois é, vamos então entender um pouco melhor que situação é essa que voltou a nos rondar. Eu vou começar agora aqui com os nossos convidados. Começo com o Rafael Osório, que é pesquisador no IPEA. Rafael, a partir desse contexto de pessoas pobres no mundo, qual que é a situação exatamente que o Brasil se encontra? O Brasil ele estava numa situação muito favorável até 2014, né? Então, 2014 foi o último ano de um período muito grande de redução contínua da pobreza, principalmente da pobreza extrema, que é dessa linha de pobreza que foi mencionada de $1,90 por dia. E nós fomos tão bem que lá em 2014 a gente pensava que esse seria um problema que a gente ia realmente deixar para o passado, ia ficar na história, a gente não ia ter mais pobreza extrema no Brasil. Mas aí veio a crise política, veio a crise econômica e os dados que a gente tem mostram que a partir de 2015 a pobreza e a pobreza extrema começaram a crescer de novo no Brasil. Então, a nossa perspectiva para 2030, para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, no momento ela é preocupante. Nós estamos com uma luz amarela acesa porque a gente estava numa trajetória muito boa e não estamos mais. Mas isso não quer dizer que a gente não possa voltar a recuperar a trajetória na qual a gente estava. Mas para isso, o país precisa voltar a crescer, precisa voltar a gerar empregos e a gente precisa continuar aprimorando a nossa política social. E quando a gente fala dessa questão de pobreza, a gente está falando de gente, né, Ana Paula? São pessoas que passam por situações indignas, né? Não tem ali um mínimo para sobreviver. Você faz uma pesquisa voltada mais especificamente para a situação de pobreza e violência. O que você tem observado? Eu acho que, primeiramente, uma dimensão muito importante da gente chamar a atenção é que a pobreza ela envolve diferentes dimensões, né? Quando a gente fala de pobreza, a gente não fala só de renda, a gente fala de pessoas, a gente fala de famílias e a gente fala do acesso dessas pessoas a direitos, né? A comida, a educação, a uma vida segura, né? Nós fizemos uma pesquisa recentemente no Núcleo de Etnografias Urbanas do SEBRAP,
discutindo a questão do trabalho infantil e do tráfico de drogas. Isso ainda é pouco discutido, mas o tráfico de drogas, de acordo com a Convenção 182 da OIT, é uma das piores formas de trabalho infantil, né? Então, o adolescente hoje que é pego vendendo ou produzindo drogas, ele é autuado pelo ECA, né? Ele vai receber uma das medidas socioeducativas. Mas existe também uma outra legislação, né, e decretos que vão colocar o tráfico de drogas entre as piores formas de trabalho infantil. Então, a pobreza, ela também traz essa dimensão do trabalho infantil, por exemplo, né? Com certeza. Só para a gente apresentar aqui, a Ana Paula Gaudiano é pesquisadora do SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, né, que faz esse trabalho de pesquisa social. E eu também queria fazer aqui um esclarecimento. Quando a gente está fazendo esse enfoque, né, a gente não está dizendo que necessariamente uma pessoa que esteja numa situação de pobreza vai se envolver com crime. Isso seria generalizar de maneira grosseira, inclusive, a situação. O que se percebeu é que existe uma associação, em alguns casos, né, da pobreza com esse envolvimento no crime. É isso que você está dizendo, é fundamental, né? Grande parte das pessoas que entram no mundo do crime, inclusive jovens, né? Essas pessoas estão numa situação de pobreza, né? Mas a maioria dos pobres não se envereda para o mundo do crime. Então, isso que você está dizendo é fundamental. Esse é um recorte, um lado ainda mais perverso, né, da pobreza, que é o daquelas pessoas que acabam migrando para o crime. E eu queria perguntar aqui para o Rafael, que fatores aí estão associados à pobreza? Quando a gente fala da pobreza no Brasil, que tipo, em termos socioeconômicos, de que pessoas nós estamos falando? Então, quando a gente vê os estudos de pobreza no Brasil, a gente tem algumas coisas que a gente já sabe que vão aparecer mesmo antes de você abrir na base de dados. Então, a gente sabe que a pobreza ela tem maior incidência no Nordeste, nas áreas rurais, entre pessoas pretas e pardas. Então, existe um conjunto de coisas que a gente sabe já sobre a pobreza e como elas afetam. Agora, um grande determinante da pobreza, né, é tanto de um lado das pessoas e das famílias, a falta de o que os economistas chamam de ativos, tá certo? Agora, a gente não deve pensar nos ativos só como coisas físicas, materiais e tangíveis. Existem outros tipos de ativos que são importantes para você não entrar na pobreza. Por exemplo, as pessoas que você conhece, a sua rede de relacionamentos. Ela é muito importante, porque existe um estudo até de um colega seu que mostra isso, como que as redes dos pobres também são mais pobres do ponto de vista de mobilizar redes de solidariedade, de você conseguir um emprego. Então, não é uma coisa só. Por isso que o problema da pobreza ele é um problema complexo, porque não existe só uma causa que você vai atacar e resolver o problema de uma vez por todas. Com certeza são várias questões que estão em jogo, a gente vai destrinchar um pouco mais aqui no programa, mas eu queria chamar a atenção para um outro fato, que em 1993 a Assembleia Geral da ONU estabeleceu o 17 de outubro como o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. E hoje, em pleno 2018, como a gente pode ver no destaque da redação, 700 milhões de pessoas no mundo têm privações a serviços básicos. A entidade defendeu o acesso universal à educação básica e a uma formação ampla para combater os costumes sociais associados às desigualdades. Desde que a data foi criada há 25 anos, a ONU diz que quase 1 milhão de pessoas saíram da pobreza devido à liderança política, ao desenvolvimento econômico inclusivo e à cooperação internacional. E aí eu pergunto para o Rafael, quais são os efeitos das privações geradas pela pobreza a curto, médio e longo prazo? Essa é uma pergunta muito, muito boa. A pobreza ela gera um círculo vicioso, tá certo? Porque as pessoas elas são pobres, elas não encontram oportunidades para desenvolver as suas habilidades, muitas vezes elas estão em países mais pobres ainda do que o Brasil, onde você não tem, e isso vai se reproduzindo para frente, porque você gera gerações de adultos que chegam no mercado de trabalho pouco escolarizados, são pessoas que não têm condição de trabalhar com grande produtividade, ou de inventar negócios, ou de fazer outras coisas. Quer dizer, então é uma coisa que se perpetua para o futuro.
futuro. Agora, eu queria voltar a essa questão da violência que a gente trabalhou no início, porque essa é uma questão muito interessante, principalmente para esse cenário internacional. Porque você vai ver o seguinte, na estratégia, por exemplo, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem a questão do acesso à justiça e etc., mas a questão da violência que as pessoas pobres sofrem, ela frequentemente é muito pouco abordada. Então, aqui mesmo no início, você teve o maior cuidado, totalmente correto, de não deixar que, eventualmente, o nosso discurso parecesse assim, as pessoas pobres são criminosas, elas estão predispostas ao crime. Não, justamente ao contrário, as pessoas pobres são as maiores vítimas da violência e da falta de segurança. E esse é um dos maiores problemas da pobreza no mundo inteiro e que frequentemente é pouco abordado, porque o mundo inteiro tem programa de transferência de renda, mas você vai ver, às vezes, eles estão em países extremamente autoritários e essas transferências estão sendo feitas para as pessoas em lugares onde elas não contam com nenhuma presença do Estado, você não sabe o que vai acontecer. Se você me permite, essa associação de pobreza com criminalidade é só um dos preconceitos, né? É muito comum você associar pobreza com vagabundagem e por aí vai. É preconceito, né? E eu acho que também tem uma outra coisa que a gente pode pensar, que é como que, em geral, a gente costuma falar como que a ausência de política, ela causa a pobreza ou ela favorece a pobreza, né? Mas acho que também é importante a gente pensar como determinadas políticas podem favorecer algumas situações, né? Então, nesse sentido, tem uma outra pesquisa que a gente acabou de realizar que vai pensar no impacto do encarceramento na vida de crianças e adolescentes, né? Então, o que a gente tem hoje no Brasil? A gente tem uma política nacional de drogas, que é uma política de 2006, bastante recente, que vai diferenciar quem é o usuário, quem que é o traficante, né? Mas qual que foi o efeito dessa política? O efeito dela foi encarcerar mais. Então, hoje, no último Infopem, o Brasil era o quarto que mais encarcerava. Hoje, o Brasil é o terceiro que mais encarcera. E encarcera mais microtraficantes, pequenos traficantes, né? E isso causa um impacto também na comunidade, nas famílias, em geral, nas famílias de baixa renda. Baixa renda, famílias negras, né? E moradoras das periferias urbanas. Então, para você ter uma ideia, 62% das mulheres encarceradas hoje no Brasil estão encarceradas por tráfico de drogas ou por associação ao tráfico de drogas. Essas mulheres, elas deixam seus filhos nas comunidades, né? Então, hoje a gente tem um cenário que acabam ficando numa situação vulnerável também, muitas vezes. Exatamente, de vulnerabilidade. Não é à toa que hoje a gente tem o Estatuto da Primeira Infância que traz essa questão. Eu queria aproveitar que a gente entrou nesse assunto para repercutir um dado com você. A pesquisa Pobreza na Infância e na Adolescência do Unicef mostra que mais de 18 milhões de crianças e adolescentes vivem em casas onde a renda per capita não é suficiente para adquirir uma cesta básica de bens. Para sobreviver à pobreza e à extrema pobreza, a exposição ao trabalho infantil é a realidade de 2,5 milhões de brasileiros. Eu pergunto a Ana Paula, você investiga uma das funções que é mais perigosas e prejudiciais para as crianças. Qual é o trabalho? Que trabalho é esse e como ele afeta as crianças e os jovens? A gente estava falando do encarceramento, né? Nessa pesquisa que nós fizemos sobre o impacto do encarceramento na vida das crianças e adolescentes, fizemos essa pesquisa com 36 crianças e adolescentes. Identificamos que uma parcela dessas crianças, que têm familiares encarcerados, elas são empurradas para o trabalho infantil, né? Então, trabalhos como trabalho em farol, trabalho em feira, trabalho em lava rápido, que também expõe o adolescente a solventes. Então, a questão do encarceramento, ela não é uma questão que se encerra simplesmente na questão prisional, né? A questão das prisões, ela se espraia, né, para a própria convivência comunitária, a própria convivência familiar. Então, é importante também a gente pensar, né, como que a pobreza é produzida, né? E pensar como as políticas podem também, algumas políticas, favorecer ou fortalecer, né, essa e olha pobreza. só, mais um ponto aqui para a gente. O Brasil assinou a Agenda 2030, que reúne os 17 chamados ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis.
E quais os avanços do país diante dessa agenda, eu pergunto, né? Porque por telefone a gente vai falar agora sobre esse assunto com a Alessandra Nilo. Olá, Alessandra, obrigado pela participação. Eu queria saber, você faz parte de um grupo de trabalho com diversos setores da sociedade civil organizada. O que a gente já sabe sobre o compromisso do Brasil com a Agenda 2030? Boa tarde, boa noite. Nós sabemos muito. Nós sabemos que, apesar do Brasil ter assinado essa agenda em 2015, a sua execução está completamente longe de ser alcançada. E isso, quando você olha todas as metas que foram estabelecidas para serem cumpridas até 2015, sejam elas do campo social, ambiental ou econômico. Então, nós produzimos um relatório que foi lançado agora em julho, e esse relatório foi levado para o Fórum de Alto Nível da ONU, onde nós mostramos meta a meta o descumprimento do Brasil em relação à maioria dos pontos acordados, né? A gente está falando aí de 169 metas, com muitos indicadores, mas infelizmente a execução do Brasil ainda é muito baixa. Entendi. Alessandra, quais são os pontos que mais fortemente ameaçam o compromisso em erradicar a pobreza no território brasileiro? Olha, tem havido e está sendo mostrado, nós mostramos no relatório, um retrocesso do ponto das políticas que foram implementadas e construídas nos últimos anos de redução de pobreza. Então, principalmente agravadas a partir de 2013, 2014. Então, você tem desde o não cumprimento dos acordos que foram estabelecidos a partir do próprio Fórum de Segurança Alimentar, você tem uma situação de baixo investimento na pesquisa, produção de conhecimento, baixo investimento na qualificação da educação, baixo investimento na construção de empregos que sejam dignos e decentes. E tudo isso somado num contexto onde você não tem uma ação de proteção e de utilização racional e sustentável do meio ambiente, tem feito com que as políticas econômicas no Brasil, elas não continuem num processo de trazer a base para a inclusão social. Então, apesar de terem acontecido e implementadas políticas redistributivas, você não tem, na verdade, nenhuma política que tenha mexido na estrutura. Então, você não tem políticas relacionadas, por exemplo, a uma reforma tributária que garanta taxações progressivas, onde você teria uma base de arrecadação diferenciada, você livraria uma parcela da população, isso poderia gerar mais trabalho, mais investimento para a criação de novos empregos. Você não tem políticas que realmente garantam a permanência de jovens e adolescentes nas escolas. Quando você faz o recorte do ensino médio, você vê que uma pequena parcela chega para o ensino médio, uma parcela muito menor para o estudo de nível superior. Então, as construções das políticas no Brasil, elas não são pensadas, elas não continuam sendo pensadas no sentido de redução de pobreza. E dois dados que nós trazemos que são muito importantes é tanto a questão do aumento da pobreza como o agravamento da fome no país. E a nossa expectativa para 2019 é a volta do Brasil para o mapa da fome. Alessandra, eu já volto a falar com você. Eu quero repercutir esse assunto aqui no estúdio. O Brasil adaptou essas metas de desenvolvimento da ONU à nossa realidade, a realidade nacional. Esse processo teve a participação do IPEA. O que mudou efetivamente? Olha, foi um processo que foi, do ponto de vista da adequação das metas para o Brasil, foi um processo que foi coordenado pelo IPEA, mas com a participação de todos os representantes de todos os órgãos, de todos os ministérios envolvidos com as diversas... Porque são muitos específicos, né? Então, o de água você tem que ter gente do setor, o de energia você tem que ter gente do setor. Então, você tem que ter sempre as pessoas envolvidas. E esse processo, do ponto de vista, por exemplo, do ODS 1, que é o da pobreza, então uma das coisas que chegou à conclusão é que a linha de 1,90 não é uma linha mais boa para o Brasil. Então o Brasil deve adotar a linha de 3,20, $3,20 por dia. Por quê? Porque existe o entendimento que a linha de 1,90 por dia, que é uma linha que representa as linhas de pobreza dos países mais pobres do mundo, não é mais uma linha para o Brasil. Agora, o drama
é que para essa linha que a gente achou que o problema já estava encaminhado, a solução, nós estamos vendo a pobreza crescer de novo. E são essas as pessoas que estão abaixo desse nível de renda muito baixo que correm o maior risco de voltarem a terem problemas para não conseguirem fazer 3 refeições por dia, não conseguirem comprar alimentos que tenham boas propriedades do ponto de vista nutricional e etc. Então, realmente é um problema real que a gente está vivendo hoje. Eu queria perguntar para a Alessandra. Alessandra, como é que vocês veem essa readequação de metas e quais seriam os próximos passos do grupo de trabalho Agenda 2030? Bom, coincidentemente, esse grupo de trabalho, nosso grupo de trabalho está reunido hoje aqui em São Paulo para fazer o planejamento para esse próximo ano. E nós insistimos muito em participar nos debates de readequação das metas. Infelizmente, existe uma compreensão de que discutir metas e indicadores é um tema que diz respeito apenas ao governo. E a gente não conseguiu, apesar dos esforços com o IPEA e com o IBGE, inclusive, participar do grupo que estava discutindo a readequação das metas. É importante também falar da questão dos indicadores, porque mesmo com esse trabalho, nós ainda continuamos com muitos indicadores em aberto. Indicadores, inclusive, que precisavam ser definidos por cada um dos governos, né? Entendi. Então, é ainda desafiador você pensar nessa questão dos indicadores. Mas... Alessandra, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem uma participação aqui que é da Roberta Leal e ela pergunta para você se o relatório do GT 2030 está disponível na internet. Sim, está disponível no site do grupo, que é www.gtagenda2030.org. A gente vai tentar mostrar o site depois aqui, então você poderia repetir para a gente? gtagenda2030.org. Bacana, a gente vai ver agora sim, está aí o site do GT Agenda 2030, tem informações a respeito dessas metas firmadas com as Nações Unidas e também um relatório do grupo que aqui no Brasil acompanha o cumprimento dessas metas. Alessandra, obrigado pela participação aqui no debate, tá? Muito obrigada pelo convite. Além dessas modificações, essa alteração aí nessa limite aí para o que é considerado pobreza e o que não é considerado extrema pobreza, existem outras alterações que devem ser feitas? Existem, tem que fazer várias alterações, pelo seguinte, porque os ODS eles são um conjunto de boas intenções. Tá? E muitas vezes, na hora de se definir os indicadores que se colocaram lá dentro, digamos que foram colocados os indicadores do desejo, não indicadores que sejam apuráveis na prática. Então, tem alguns indicadores dentro desses, são inúmeros, mais de uma centena, que não podem ser calculados para a maior parte dos países do mundo. O Brasil, na verdade, ele tem uma posição muito boa em relação a isso. Muito boa não, eu diria excelente, porque o Brasil ele tem um sistema de estatísticas nacionais que tem lá os seus defeitos, tem as suas lacunas e etc., mas comparado com outros países é muito bom mesmo. A gente tem indicador de várias coisas. Às vezes a gente não tem exatamente aquele indicador, mas a gente tem muitos. E nessa área de pobreza, a gente tem tudo. A gente tem mais problemas com algumas definições que não são muito claras, porque esses documentos são resultados de uma negociação internacional. Então, você chega em alguns pontos de conflito, onde a solução para o conflito é deixar aquilo vago o suficiente para todo mundo poder entender da forma que quiser. Então, tem certas coisas que são difíceis de serem definidas, mas esse trabalho foi feito da melhor forma possível. O IBGE e o IPEA coordenam a parte técnica desse trabalho, mas a liderança desse trabalho é da Presidência da República. Agora, aproveitando que a gente está falando desses objetivos ainda, desses objetivos prevê o acesso à justiça, né? O melhor acesso à justiça. Como é que você avalia isso, Ana Paula? Olha, eu acho que a gente tem vários desafios aí. Acho que nós avançamos do ponto de vista das legislações. Então, uma legislação absolutamente importante e relevante que nós temos hoje, que precisamos aplicar, é o Estatuto da Primeira Infância, né? Um ponto que diz respeito, que liga o Estatuto da Primeira Infância à questão do encarceramento, às mulheres, aos seus filhos, por exemplo, é um ponto específico que vai dizer que mulheres que têm a prisão provisória, né, estão em situação de prisão provisória e têm filhos até 11 anos e 12 meses, essas mulheres devem ter a prisão provisória convertida em prisão
domiciliar, enquanto o processo caminha, né, trânsito em julgado. Isso é um direito, né, e que ficou muito conhecido no caso do Adriano Anselmo. Sim. Então, essa legislação já existia, ela não era aplicada a essa parcela enorme de mulheres que estão encarceradas hoje no Brasil. Isso, aliás, gerou uma polêmica tremenda, né? Uma tremenda polêmica, mas que teve uma repercussão positiva no sentido de que, já que o judiciário concedeu isso à mulher do governador, teve também que conceder às outras mulheres. Na verdade, não foi simplesmente, mobilizações aconteceram em torno disso. Por exemplo, foi impetrado um HC coletivo, né, por várias organizações, sociedade civil, defensorias públicas do Brasil inteiro, pedindo para um habeas corpus coletivo, pedindo para o STF que esse ponto fosse cumprido. Então, tem muita mobilização aí, né? Tem organizações e instituições também que estão pressionando, né, pelo acesso à justiça. Eu acho que à medida que a gente vai analisando os objetivos, a gente vai identificando que tem muitos pontos realmente que a gente precisa avançar no Brasil, né? E observar o que acontece nos outros lugares é uma maneira da gente ter boas práticas, boas experiências, né? A gente vai continuar debatendo esse assunto aqui, mas antes da gente encerrar o bloco, a gente vai ver o depoimento de 2 jovens que foram reconhecidos pelo programa Embaixadores da Juventude da ONU pelo alto poder de liderança e impacto social. Cada um à sua maneira, eles têm atuado para fazer o enfrentamento da pobreza no Amapá e na Bahia, estados do Norte e Nordeste, regiões onde que tiveram um agravamento desse cenário social nos últimos anos. Vamos ver. Eu sou engenheira e professora da Rede Pública de Ensino. Minha atuação para promover o enfrentamento de situação de pobreza é através da busca por uma educação de qualidade, que é o objetivo 4 da Agenda 2030 da ONU. Através disso, eu busco discutir em sala de aulas, rodas de conversa, debates e desenvolvimento de projetos de impacto social para que meus alunos eles consigam ser agentes de transformação, tanto da realidade local colégio, mas também da sua realidade de entorno, dos bairros em que eles vivem. Participar do programa Embaixadores da Juventude fez com que eu ampliasse meus horizontes para metodologias criativas e identificar que eu não estou sozinha nessa, que existem muitos jovens que desenvolvem esses projetos de impacto social, dentro e fora do programa. Mas para enfrentarmos a situação de pobreza, mitigar esse cenário, precisamos pensar em criar cidades e comunidades mais resilientes. Aqui no estado do Amapá, eu trabalho com o empoderamento político da juventude, porque eu acredito que esse conhecimento sobre a política pública, aliado com o senso crítico, ajuda a trazer transformação social nas comunidades que esses jovens estão inseridos. E aí o Embaixador da Juventude entrou na minha vida no momento perfeito, porque é muito importante a gente discutir a erradicação da pobreza num país onde 61% das crianças e adolescentes são afetados pela pobreza, que tira direitos, que corta o futuro desses jovens. E os jovens muitas vezes só precisam de uma oportunidade para demonstrar os seus valores, né? E essas oportunidades, por conta da pobreza, por conta de várias outras questões, são retiradas desses jovens. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta continua com o nosso debate. E, claro, você continua enviando as suas perguntas para a gente. Até já! O debate está de volta hoje falando sobre os desafios da erradicação da pobreza no Brasil. Aqui no estúdio, nossos convidados continuam conosco para essa discussão. Nesse bloco, vamos ver como as diferentes juventudes brasileiras são afetadas de forma direta ou indireta por esse problema. E também o que esses jovens têm feito para promover o enfrentamento às desigualdades que influenciam no ciclo de pobreza. Para começar a conversa, vamos conferir as percepções de alguns moradores sobre a situação no Piauí. O estado está entre os 9 que mais tiveram crescimento no número de pessoas extremamente pobres entre 2014 e 2017. De acordo com o relatório Tendências, no ano passado, o Piauí foi o 4º estado com maior concentração de famílias com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 85. Vamos ver mais detalhes com a nossa equipe. Oi, Bernardo e convidados do debate. Hoje eu estou aqui com a Adriana e com outros estudantes da Universidade Federal do Piauí. Ela vai nos contar como eles vivenciam a questão da pobreza no cotidiano do estado. Adriana, o Piauí é o 4º no ranking da pobreza extrema no Brasil. Como que por lá vocês enfrentam essa situação? É uma triste realidade saber que o nosso Piauí está num ranking
pobreza nacional, mas é uma realidade realmente que existe. Eu moro na capital, em Teresina, e até mesmo na capital a gente sente essa precariedade, falta de educação, segurança, saúde, principalmente para as crianças do estado. Onde você vai, principalmente nos municípios do Piauí, que são vários, são mais de 100 municípios, e lá você vê que realmente tem pessoas que realmente precisam de incentivos do governo para sobreviver, e às vezes se prende a isso e às vezes não consegue por conta de falta de ajuda. E acaba pessoas que têm uma ótima educação vindo para o sul, para o sudeste, para querer outra oportunidade, já que o quadro da pobreza é muito grande lá. E como jovem, como você é impactado por essa situação? A minha família ela vem do interior do Piauí, e eu como jovem sempre sofri essa questão dos meus pais não ter uma boa condição. Veio melhorando aos poucos, mas a pobreza é muito recorrente no interior, né? Como nos municípios do estado. E quais espaços você vê para atuar no enfrentamento dessa situação? Infelizmente, a gente precisa ainda avançar em políticas públicas no estado, mas a gente tem um espaço de ONGs, grupos que se juntam, grupos de pessoas, de estudantes, de igrejas. No bairro onde eu moro, a igreja ela oferece, né, os cursos profissionalizantes, eles procuram capacitar as pessoas, inclusive, como eu falei antes, eu participo desses projetos. Também estou desenvolvendo, eu incentivo dentro da universidade, dentro do meu bairro, em todos os lugares que eu ando, conversar com as pessoas e mostrar que a gente pode fazer a nossa parte para mudar essa realidade e sair desse ranking infeliz. Bom, a gente volta aqui para o estúdio para conversar com os nossos convidados. E sobre essa situação de pobreza no Piauí, a nossa produção entrou em contato com o governo do estado pedindo esclarecimentos sobre as ações para fazer o enfrentamento da pobreza, mas não obteve resposta. E, Rafael, pergunto para você, como é que as juventudes brasileiras são afetadas pela pobreza, na sua avaliação? Muito interessante essa matéria inicial, até por ter abordado o caso do Piauí. Porque o Piauí, na verdade, embora o Piauí, como todos os outros estados, esteja passando por um crescimento da pobreza, o Piauí é um caso muito interessante, porque o Piauí é um caso de sucesso. O Piauí, nos últimos anos, ele foi um estado que teve uma evolução surpreendente em vários indicadores sociais. Então, por exemplo, o Piauí ele estava sempre ali disputando esse título que é bem duvidoso de campeão brasileiro da pobreza com o Maranhão e Alagoas. E, em alguma medida, ele deixou esses outros estados para trás. O Piauí avançou muito e teve ganhos também muito grandes em termos de mortalidade infantil e outras coisas. Há alguns anos até eu tive a oportunidade de ir lá e eu apresentei alguns dados e eu disse assim, olha, mas eu sou o cara lá do IPEA. Lá no IPEA a gente assessora o governo federal. Então, quando a gente olha para os estados, é só para saber o que está acontecendo geral, mas a gente nunca vai dentro. Então, eu queria que vocês me contassem o que vocês fizeram aqui. Porque esses realmente são os estados que a gente tem que olhar com mais atenção. São 3 estados. E a Bahia também. A Bahia se você quer resolver o problema da pobreza no Brasil, você tem que resolver o problema na Bahia. Porque a Bahia é um estado que tem população muito grande e que tem muitos pobres ainda. Agora você me pergunta como isso afeta a juventude, tá certo? A juventude ela é parte desse processo todo. Ela é vítima, ela é perpetradora também. Então, a juventude está aí na sociedade, mas a juventude ela tem uma posição muito particular, que é esse momento do ciclo de vida, onde as pessoas estão se descobrindo e tentando dizer, o que eu vou ser? Porque aquela pergunta que todo mundo faz em algum momento, o que eu vou ser quando crescer? O que eu vou ser quando crescer para eles estar cada vez mais perto? E se eles têm que decidir num contexto que nem é esse que nós estamos vivendo, a decisão, obviamente, não vai ser uma decisão ótima. Porque você não tem como avaliar todas as oportunidades que estão dadas para você numa circunstância em que tem pobreza, tem violência, não tem emprego. Então, isso torna a vida do jovem muito difícil. E é uma coisa que tem consequência de longo prazo, que nem a gente estava falando. Porque agora, a vida do jovem, esse momento é agora. Ele não vai viver esse momento depois. Nós ficamos velhos, né? Infelizmente. E, Ana Paula, quando a gente pega a situação da pobreza e aí junta a situação da violência, junta a situação de família com casos de encarceramento, como é que isso vai afetar, por exemplo, o acesso à educação, o desenvolvimento desse jovem? De várias maneiras, né?
por exemplo, quando uma mãe é presa, né? Isso afeta diretamente a criança ou adolescente, porque isso implica um deslocamento de residência. Então, as rotinas são alteradas, né? A criança ou vai ficar com a avó ou vai ficar com a tia, né? Então, isso implica rotinas alteradas. Muitas vezes é necessário mudar de casa, né? Então, a escola pode ficar comprometida aí, né, nesse caminho. E, por outro lado, o adolescente que entra no tráfico de drogas, por exemplo, a gente está falando de adolescentes que trabalham de 8 a 15 horas por dia. São jornadas exaustivas de trabalho, exaustivas do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, envolve relações com os policiais, envolve relações com os clientes, com os donos, né, das lojinhas, como se diz. Então, é um tipo de trabalho infantil que coloca o adolescente numa situação, por um lado, de exposição e, por outro lado, de fadiga. Uma exploração, né, da criança, porque não é claro, nem trabalho, né? A gente pode nem chamar isso de trabalho. Né, um trabalho infantil, mas o adolescente que está nessa situação, ele não vai para a escola, quer dizer, ele não consegue estudar. Né? E, ao mesmo tempo, a escola é desinteressante para ele, porque a vida, né, na rua é uma vida dinâmica e a escola é um lugar pouco atrativo. A escola funciona para o aluno padrão, o aluno que senta na carteira, que é disciplinado, que copia da lousa. Né? Então, nós temos um modelo de escola que não conversa com o dinamismo da juventude. Né? O adolescente que usa o WhatsApp, que pesquisa no Google, né? Então, enfim, tem acesso a recursos que muitos outros não têm, né? Eu queria chamar a atenção para um outro ponto aqui. A gente vai conferir agora como é uma iniciativa de empreendedorismo social focada em educação e realizada em Minas Gerais e São Paulo, onde há risco ou situações de pobreza. O projeto atende jovens de 14 a 19 anos, em especial assistidos pelo programa Bolsa Família do governo federal. Vamos ver. Olá pessoal, meu nome é Juliana, eu sou cofundadora do Empreende Escola, um negócio social que visa promover o empoderamento de jovens do interior do Brasil. Para nós, a maior forma da gente enfrentar a pobreza é por meio da promoção do acesso desses jovens a pessoas, conhecimentos e ferramentas que auxiliarão esse jovem na busca de melhores oportunidades. Para isso, nós desenvolvemos várias formações que trabalhamos temas transversais, desde primeiro emprego, entrada na universidade, educação financeira, informática, habilidades socioemocionais e muitos outros conteúdos para a gente prover esse jovem de uma bagagem que vai ajudá-lo a enfrentar os desafios do futuro dele. São 4 anos de trabalho, já que a gente desenvolve esse projeto, mais de 550 alunos já foram formados e a gente vê muitos resultados hoje de ex-alunos nossos, que já estão entrando em universidades públicas ou então nas privadas com bolsas, pessoas que são a primeira geração da sua família que estão nesse caminho da graduação e também no mercado de trabalho. Eu queria chamar a atenção para um ponto que tem a ver com essa matéria da educação que você passou aqui, porque ela é focada nos 14 a 19 anos, né? Mas a gente tem um problema muito grande com quem já passou dessa idade escolar e que não conseguiu se educar. Então, por exemplo, o Brasil ele tem uma demanda muito grande pela educação de jovens e adultos, que tem um público muito grande para a educação de jovens e adultos, porque a Constituição ela garante o ensino para todo mundo até o ensino médio, até o 2º grau, independente da idade. E a educação de jovens e adultos, há alguns anos, ela foi transformada numa modalidade regular de ensino. Tem financiamento do Fundeb, etc. Então, tem dinheiro para a educação de jovens, adultos e idosos, né? Como se fala hoje em dia, que é a educação para quem já passou da idade escolar. Mas o Brasil não consegue atrair essas pessoas de volta para a escola. E essa é uma coisa que a gente deveria estar fazendo, porque a gente tem uma força de trabalho enorme aí, que ainda é muito jovem e que não tem nem ensino médio ainda. Porque as pessoas ainda têm dificuldade de terminar o ensino médio. É um grande problema, especialmente do ensino médio. Então, legal esse projeto que tenta impedir que isso aconteça, mas a gente tem que se perguntar também, e essas pessoas que já estão aí com 24 anos e etc., que não terminaram o ensino médio, o que a gente pode oferecer para elas? Tem que capacitar de alguma maneira, né? Ou dar a condição de voltar a estudar. Exatamente. Olha só, pelo relatório Tendências, Paraíba e Tocantins foram os estados que tiveram pequenas quedas nas taxas de miséria durante 2014
a 2017. No mesmo período, o Rio de Janeiro viu mais que dobrar o percentual de famílias vivendo essa situação, passando de 1,4% para 3,5%. Em meio aos efeitos econômicos e sociais da grave crise fiscal que o Estado se encontra, ações da sociedade civil organizada para o enfrentamento da pobreza persistem. O projeto Providenciando a Favor da Vida é um deles. A Raquel Spinelli conversa conosco pela internet. Bem-vinda, Raquel. Você trabalha com a questão da saúde reprodutiva, né, de jovens na região central aqui do Rio de Janeiro. Como é que é essa iniciativa? Bom, Providenciando, ele é um projeto que atende a menina durante a gestação. E elas participam de uma metodologia que dura 3 meses, uma vez por semana, para trabalhar todo o preparo para o parto, preparo para o pós-parto, da amamentação, focado também numa perspectiva a longo prazo de planejamento de vida. Como que um filho não planejado pode se tornar um filho desejado e planejado dentro a partir daquele momento que aconteceu aquela gestação. O planejamento de próximos filhos, o planejamento das futuras rendas, de como essa mãe vai começar a viver com esse bebê e, ao mesmo tempo, dar continuidade à sua vida. Geralmente é uma mãe muito jovem ou uma mãe adolescente que precisa voltar a estudar ou trabalhar. E aqui no projeto elas ganham um enxoval do bebê, sendo que é um enxoval que elas precisam aprender a fazer, elas precisam produzir. Para ganhar, elas precisam produzir. Então, elas entram no nosso ateliê, elas fazem o enxoval do seu bebê, aprendem a costurar, aprendem a fazer artesanato, bordado. E, a partir daí, ela aprende um ofício. É uma forma de instigá-las a, depois que o bebê nascer, elas poderem ter algo para gerar renda estando ainda com o bebê. E como é que é a atuação de vocês no Morro da Providência? Bom, a gente atua desde 2011, já temos em torno de 18 turmas aí, mais de 300 mães já passaram por essa metodologia. E hoje os encontros são quinzenais, que o projeto está sem patrocínio, então a gente funciona desde 2017 só com doações. E aí a gente atua diretamente com essas mães a cada 15 dias nos encontros. Entendi. E, Raquel, para criar o projeto, você contou com algum apoio? Teve alguma outra participação? Sim, eu participei da Agência de Redes para a Juventude, que me ajudou a estruturar o projeto. Eu fiz todo um trabalho de canvas, de plano de negócios, para ver todas as vertentes que esse projeto tem, que não é só o atendimento, mas eu montei uma metodologia, eu escrevi um livro sobre essa metodologia, e também as diversas formas de captação, de divulgação dele. Hoje ele tem se sustentado com os parceiros que vêm surgindo ao longo do tempo, pessoas que vêm acreditando na causa e vêm abraçando o trabalho. E, Raquel, vocês também acompanham a questão da escolaridade dessas mães que participam do projeto? Sim, a gente acompanha. Depois que o bebê nasce, a gente ainda não conseguiu fazer um acompanhamento muito próximo, né? Porque isso depende de ter mais recursos para a gente ter um trabalho de pós-parto junto com elas. Mas a gente desenvolveu um projeto de pré-vestibular comunitário e pré-enseja também. Nesses projetos, as mães podem retornar com seus bebês para poder voltar a estudar, se preparar para a prova do Enseja, para terminar o ensino médio, terminar o ensino fundamental. E se elas desejarem no pré-ENEM também, poder estar com seus bebês aqui estudando e poder ter um lugar onde elas não vão sofrer nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de problema para estar com seu filho ali, dar continuidade aos estudos, né? Essa tranquilidade é importante, né, Raquel? Obrigado, viu, pela participação aqui no debate. Nada. Valeu, obrigado. A gente vai antes mostrar rapidamente o site do projeto, que a gente acabou de apresentar aqui com a Raquel. A gente tem a página lá, é possível encontrar mais informações. Já vai entrar no ar. E, Raquel, desculpa, Ana Paula, esse tipo de projeto que dá essa condição para as mães poderem voltar a estudar, isso é fundamental, né? A gente estava falando da questão do desemprego, por exemplo, no meio desse bolo aí tem muita mãe que está cuidando do filho em casa, não tem onde deixar e precisa estar ali cuidando. Então,
quer dizer, não consegue nem voltar a estudar, né? Fica presa em casa. Esse tipo de projeto dá essa segurança para as mães para poderem voltar a planejar a vida de maneira melhor? Certamente, né? O projeto da Raquel é um projeto muito interessante e vários que a gente viu aqui, né, ao longo do programa, eles trazem uma dimensão que o Rafael falou há pouco, que é a questão das redes sociais, né? Porque esses projetos da sociedade civil, eles ampliam as redes dos indivíduos que ingressam nesses programas, né? Então, uma mulher que tem um bebê muito jovem e ingressa num programa desse, aprende a costurar, ela tem um apoio afetivo, né? Material ao mesmo tempo, quer dizer, então são programas da sociedade civil que possibilitam uma ampliação de leques do indivíduo em diversas esferas da vida, né? Na esfera da educação, por exemplo, na esfera econômica, né? Através de uma profissionalização, por exemplo. Então, de fato, são iniciativas, são programas muito interessantes que devem também ser combinados com políticas sociais. Eu quero trazer agora mais um ponto aqui para o nosso debate, que é a agenda eleitoral e política. No próximo dia 28 de outubro, os brasileiros vão voltar às urnas para escolher governadores de 13 estados e do Distrito Federal e, claro, o próximo presidente. Para lembrar como esse tema foi tratado nessas eleições, eu dou boas-vindas ao Luiz Lima, que é jornalista de política. Olá, Luiz, tudo bem? Olá, Bernardo. Oi, Ana. Oi, Rafael. É um prazer estar aqui debatendo com vocês. E, Luiz, o que os dois candidatos que chegaram ao segundo turno têm proposto sobre a diminuição da miséria? Eles têm falado sobre isso? Olha, Bernardo, muito menos do que o país precisaria ouvir. A fotografia geral dessas eleições é um debate muito marcado pelo ódio, né? Uma discussão muito mais passional, motivada por amor, por paixões, do que uma discussão programática, inclusive no que diz respeito à erradicação, ao combate à pobreza. Então, a gente ouviu muito mais os candidatos se atacando, desconstruindo fake news, do que propondo efetivamente medidas para essa questão tão urgente, tão premente para o país. Mas algumas coisinhas foram discutidas sim, algumas manifestações públicas dos dois candidatos aconteceram nos últimos meses. No caso do candidato do PSL, que está em primeiro lugar aí nas pesquisas de intenção de voto, as referências ao combate à pobreza, elas aconteceram muito mais no âmbito da renda. Como a Ana bem colocou já no programa hoje, quando a gente fala em erradicação da pobreza, a gente pensa em cidadania, né? Na promoção de justiça social, inclui outras áreas. Mas no caso do candidato do PSL, a gente tem muito mais propostas nessa área de aumento da renda, né? No último mês, uma das medidas propostas pelo candidato foi o pagamento de um 13º salário a beneficiários do programa Bolsa Família, né? A promessa aconteceu 2 semanas depois de que o vice dele classificou o 13º salário geral como uma jabuticaba e serviu aí para aliviar um certo mal-estar que essa declaração gerou. Além disso, o candidato do PSL também falou nos últimos meses na instituição de uma renda mínima para todas as famílias brasileiras, que seja equivalente ou mesmo superior ao que paga o Bolsa Família, que é um salário básico de R$ 89,00 mensais por pessoa, né? Ele também falou na modernização e no aprimoramento do abono salarial. Já quando a gente pensa no segundo candidato aí nas pesquisas de intenção de voto, do PT, a erradicação da pobreza tem uma importância estratégica. Nos discursos dele, essa é sempre a tônica, né? Ele surfa muito no legado das gestões passadas do PT, faz muitas referências ao ex-presidente Lula, até muito mais do que a ex-presidente Dilma, e cita o Bolsa Família, outras iniciativas, e também amplia um pouco o conceito do que seria um governo dele no combate à pobreza. 3 medidas eu destaco aqui que ele tem falado nos últimos meses. A primeira delas é um programa de permanência na escola para jovens em situação de pobreza, ou seja, uma medida na área da educação. A segunda medida na área da moradia, que é a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, voltado para os mais pobres,
E a terceira é a implementação de uma reforma tributária que também proteja os mais pobres. E, Luiz, a gente não pode esquecer que a legislação eleitoral ela exige que, no momento do registro da candidatura, os presidenciáveis apresentem as propostas defendidas por uma futura gestão. Nos planos de governo, há alguma carta de intenção para erradicar a pobreza? Bernardo, você usou a palavra correta. É carta de intenção, são diretrizes gerais muito mais do que propostas específicas como a gente merecia ter. Voltando então, no caso do candidato do PSL, o programa de governo dele, que tem 81 slides aí de uma apresentação de PowerPoint, não tem nenhuma referência à palavra pobreza. No entanto, tem 3 referências à palavra pobres. A primeira, na seção de saúde e educação, em que é citado a experiências educacionais de países como Japão, Taiwan e Coreia do Sul e que transformaram esses países de pobres, né, daí a inserção à palavra pobres, em ricos. As outras 2 menções a palavras pobres aí no programa do candidato do PSL, elas acontecem na área da economia, né? Eu separei aqui, fiz um breve levantamento. A primeira acontece quando o candidato faz uma referência à importância de igualar oportunidades, que incluam os mais pobres, daí a referência aos pobres, e apela para a geração de empregos, o combate à fome, à violência e à miséria. Por fim, a terceira e última menção do candidato do PSL alerta para a importância do equilíbrio das contas públicas, do equilíbrio fiscal, né, para evitar crises econômicas como essa que o país atravessou aí nos últimos anos, a pior da história, que traz miséria, inflação e desigualdade de renda, né? Agora, no programa do candidato do PT, o tema ganha um pouquinho mais de protagonismo. São 16 menções à palavra pobreza e outras 10 menções à palavra pobres, né? O programa tem um capítulo específico intitulado Superação da Pobreza e Assistência Social. E nessa parte do programa tem algumas sugestões. Eu destaquei aqui algumas. Primeiro, a criação de um programa emergencial de empregos que incorpore famílias em condições de pobreza e sem acesso ao Bolsa Família. Segundo, a ampliação de um cadastro único que sirva como uma fonte de diagnóstico, né, para a implementação de políticas sociais a partir de demandas específicas. E terceiro, a retomada de uma ampla política nacional de segurança alimentar e nutricional. O candidato do PT, só para terminar, Bernardo, ele também manifesta a intenção de avançar aí numa lei que institui uma renda básica de cidadania. Essa medida também está incluída aí nas falas recentes do candidato do PSL. Luiz, obrigado aqui pela participação no debate, viu? A gente, claro, vai acompanhar essa carta de intenções, se ela vai ser realmente se transformar em realidade, né? Isso são cenas dos próximos capítulos. Obrigado, viu? Obrigado a vocês, um abraço. A gente está falando aqui de pobreza de maneira geral, mas a gente não pode esquecer que cada região do país tem uma especificidade, né? A gente precisa se atentar mais a essa especificidade, Rafael? Com certeza, com certeza. Eu acho que não tem como a gente resolver o problema sem olhar para as circunstâncias regionais, porque elas são extremamente importantes. Então, por exemplo, se a gente pensar em coisas que a gente fez no passado, né? Programa de qualificação profissional. Faz esse programa de qualificação profissional em massa. Mas como é que se você qualifica uma pessoa e não tem a demanda no município que ela mora por aquele tipo de mão de obra, não adianta nada, né? Então, por exemplo, a gente fez cursos de qualificação profissional em massa. A gente ensinou cabeleireiros a serem melhores cabeleireiros, rejuntadores a rejuntarem melhores azulejos. Aí vem a crise econômica, não tem emprego para todo mundo volta para a pobreza, né? Então, são problemas que tem realmente, você tem que olhar a circunstância regional. Agora, o que às vezes você tem é uma tentação do planejamento total. Então, uma ideia de que, não, nós vamos identificar os municípios, vamos ver qual é a vocação de cada um, vamos dar o treinamento exato que precisa, vamos pegar as pessoas, preparar para uma entrevista de emprego, mandar. Não existe essa engenharia total da vida. Então, a gente tem que lidar também com o fato de que não é tudo previsível e a gente não pode saber de tudo, né? Tem um limite para isso. E, Ana Paula, o que você tem observado durante essa campanha eleitoral? Você acha que os candidatos eles estão enfrentando, pelo menos têm ideias claras sobre como enfrentar essa questão da pobreza
e essa relação com a violência? Pergunta difícil, né? Sempre muito relação difícil. Entre pobreza, como eles pensam, né? Essa relação aí. Eu acho que o Luiz ele trouxe para a gente um panorama muito importante para a gente pensar essa questão. Acho que a gente tem que refletir bastante aqui nos pontos que ele elencou, né? Mas eu vejo algumas questões, tenho preocupação em relação a algumas questões, sobretudo a questão da segurança pública, né? A militarização, a dureza. Isso me preocupa bastante, porque a gente sabe que é a população periférica, né, dos grandes centros urbanos, negra, de menor renda, quer dizer, essa população que sofre mais, tanto como vítima, né, quanto como colocada, né, no encarceramento. Então, é uma população que, quando a gente fala de dureza em segurança pública, essa população é alvo desse tipo de dureza, né? A gente não está dizendo aqui que não deve haver punição. Claro que deve haver punição, né? Mas a gente tem que tomar cuidado e se preocupar também com questões de excesso. Tudo isso é importante na democracia. E mesmo né? porque se a gente ficar só na punição, é o que a gente vai ter eternamente, né? Exatamente. É preciso ter educação, é preciso se construir um país. Exatamente. Né? E, por outro lado, tem uma dimensão importante que o Luiz também toca quando ele fala de assistência social, é que em um dos planos de governo, embora não exista seja uma coisa muito rápida, né? Não existe um programa desenvolvido, mas existe uma preocupação em relação à rede de proteção social relacionada ao Estatuto da Primeira Infância, né? Fortalecimento de conselhos tutelares. Então, tem uma questão aí de assistência social, de fortalecimento de serviços de assistência social que são fundamentais para a gente enfrentar essa questão. Pois é, a nossa mensagem é, claro, para que as pessoas busquem se informar melhor aí sobre os planos de governo. A nossa ideia aqui é fazer uma reflexão em cima dos pontos que foram colocados. Eu queria aproveitar e agradecer a participação de vocês aqui no debate. Eu não sei se tem tempo da gente mostrar os memes. Então vamos lá, vamos mostrar os memes rapidinho. A gente falou de um tema denso, mas a gente não perde o nosso senso de humor também. Está aí o primeiro meme: a vida é feita de escolhas, não lembro de ter escolhido nascer pobre. Fica aí uma crítica ácida, né? E esperando o Brasil cumprir a Agenda 2030. Essa espera aí, acho que é a mais cruel de todas, né? Vamos combinar. Mas a gente não pode perder a esperança, não. Tem até 2030. Até 2030, pelo amor de Deus, né? Até lá a gente tem algum tempinho. Temos tempo. Tem tempo, né? Temos esperança. Obrigado pela participação aqui no debate. Agradeço a participação de vocês aí também, acompanhando essa discussão. E a gente, claro, volta semana que vem com mais um assunto de interesse atual. Até mais.